abundantemente na sua vida, na sua casa e em toda a sua família, amém? E você que está nos acompanhando no conforto do seu lar, se sintam abraçados por a igreja. E eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês, assim como vai falar conosco. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre invista na sua família. Invista na sua família. Invista na sua casa. Quando nós dizemos assim, invista em sua família, o que vem na mente? Muitas das vezes vem o dinheiro. Investimento na família, a lente é o dinheiro. Eu vou trabalhar para dar um conforto melhor para minha família. Eu vou trabalhar, porque afinal, tempo é trabalho. E tempo é dinheiro. Não é isso que acontece nos nossos dias? Então, como o tempo é dinheiro, eu vou trabalhar para dar o melhor para minha família. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente cai em algumas ciladas. A gente se preocupa em fazer poupança para nos render dinheiro. Para que possamos ter bens, para que possamos viver confortavelmente, e isso é bom. Porque quando vir os dias maus, nós temos a nossa reserva. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como o dinheiro é visto na sua casa? Como o dinheiro é visto pelos seus filhos? Como o dinheiro é visto por você? Eu estou falando em dinheiro, mas não vou falar em dinheiro, viu, irmãos? Eu estou fazendo porque é um paralelo que nós vamos fazer. A gente investe muito em poupanças, em previdência, e muitas das vezes nós não investimos em poupança relacional. Que no decorrer da mensagem a gente vai ver o que é isso. Por isso eu gostaria, hoje nós vamos abrir nosso livro, nossa Bíblia, no livro de Jó. Vocês vão falar assim, Jó, pastora? É Jó. Hoje nós vamos aprender com Jó. E Deus tem falado profundamente ao meu coração através desse texto. E eu tenho certeza que vai falar com vocês, amém? Todos acharam? Vamos à palavra. A palavra diz o seguinte: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Ele era o quê? Íntegro e correto. Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminava esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Em outras traduções diz assim, essa era a prática constante de Jó. Amém? Vamos orar comigo? Senhor Deus e eterno Pai,
Nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz. Que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações nesta noite. Assim como o Senhor falou comigo, Senhor, fale com a tua igreja. Para que nós possamos sair daqui hoje com as nossas almas mais e mais alimentadas por ti. Usa-me, Senhor, como um canal do Senhor. Eu quero ser apenas um instrumento. Que nesse instante, Senhor, eu, Creuza, saia de cena. E que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Nós vamos destrinchar esse texto hoje. Nós vamos aprender o que Deus vai nos falar através deste livro. Eu acho muito lindo que olha o primeiro, vamos no primeiro versículo. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz, ele era íntegro e correto. Temia a Deus e se afastava do mal. Irmão, sabe por quê? Começa o livro assim. Jó era um homem temente a Deus, íntegro. Porque se a gente, todos, a maioria conhece o livro de Jó e sabe como é o decorrer do livro. Ele vem sofrer muito. Ele sofre muito, ele perde todos os seus bens, ele perde a saúde. E o que era dito quando as pessoas sofrem muito? Ele está em pecado. Ele está em pecado, por isso que está vindo tantas coisas ruins para ele. Mas o livro faz questão de dizer que Jó era um homem íntegro e correto. Era um homem que temia Deus e se afastava do mal. Irmãos, então vamos aplicar isso para nossas vidas. Claro que em muitos dos versículos aqui, a gente vai ver que a gente tem que fazer algumas adaptações no nosso dia. Mas a gente aprende tudo com esse homem. Ele era um homem que ele vivia um relacionamento profundo com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Pessoas que têm intimidade com Deus, vivem com Deus, o agir dele é diferente. Ele é íntegro. O que é integridade? Caráter puro, um caráter completo. É uma pessoa idônea, uma pessoa que vive coerentemente. O que é ser uma pessoa coerente? Ele vive o que ele fala. É uma pessoa, integridade não quer dizer que você não erra. Somos humanos. E a gente erra. Por isso que nós temos Jesus, que nos perdoa, né? Então, cada vez que falhamos, pedimos para Jesus que nos perdoe e continuamos a caminhada. Então, integridade não quer dizer que eu não vou errar. Mas eu vou voltar atrás, pedir perdão a Deus e continuar a minha caminhada. Eu não posso falar uma coisa de Deus que está aqui na palavra e eu não vivê-la. Como que eu vou falar algo? Eu temo a Deus, mas eu não vivo segundo os seus ensinamentos. Eu estou me auto-enganando. E Jó não, ele temia a Deus e se afastava do mal. Você se afasta do mal, meu irmão. Você tem vivido, teus filhos têm visto em você Deus. Nas suas atitudes, nos seus negócios. Você tem visto o agir dele na sua vida. A gente tem que pensar nisso. E agora o decorrer dos versículos que nós vamos estudar, que a palavra vai nos falar, a gente só vai ver a consequência de Jó. Desse homem íntegro, esse homem temente a Deus e que se afastava do mal. Então esse era a casa de Jó. Você imagina, devia ser um ambiente gostoso, né? Não um ambiente assim, ninguém erra, não. Que não existe isso. Mas um ambiente onde Deus era louvado. Agora há pouco cantamos um louvor que eu gosto muito. Que fala assim, eu quero gastar os meus dias, né? Com Deus, que Ele é o dono dos nossos dias. Ele é o dono dos nossos dias. A gente vive até que Deus permite.
Agora mesmo, antes de vir embora, a gente recebeu uma notícia que uma prima muito querida lá de Penápolis tinha partido para o Senhor. Uma prima que fala muito ao meu coração, ela tem nos ajudado muito. E ela ficou doente, mas uma mulher de Deus, íntegra, e hoje já está na glória com Deus. Né? E assim era Jó. Então nós devemos procurar viver na nossa casa uma intimidade com Deus. Tudo que formos fazer, tudo que formos disciplinar os filhos, a gente vai ver no decorrer dos versículos, mas tudo orientado por Deus. Amém? Vamos para o segundo. Então, Jó, o que nós aprendemos? Que ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Né? Então, a gente vê que, olha, as doenças, os problemas, nós não estamos isentos de nada. Jó era esse homem íntegro, esse homem que temia Deus, mas quantas lutas ele passou, mas ele venceu. Porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Aí o segundo versículo diz assim, olha, acompanha comigo. Tinha 7 filhos e 3 filhas. O 3 também. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, ele era o homem mais rico de toda aquela região. Pergunto para você, qual é o ponto mais importante desse versículo? Você lendo, o que você acha mais importante aqui? E eu volto a dizer que muitas das vezes a lente do dinheiro, a gente se preocupa muito com ter. E esquecemos do ser. Ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom filho, ser um bom amigo. Mas hoje a nossa sociedade, ela mostra que para você ter valor, você tem que ter. Até quando você vai falar de alguém, pode reparar, muitas pessoas dizem assim, você conhece fulano? Ah, aquele dono de tal. Então, aqui, o mais importante para Jó eram os seus filhos. Que a gente vai ver agora no decorrer como os filhos e a família era mais importante para Jó. Ele era rico? Sim, ele era. Mas isso é uma consequência, irmãos. Isso não pode estar no nosso coração. Se você viver intensamente o teu ser como Deus te criou, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar financeiramente. Deus vai te abençoar em todas as áreas. Porque a palavra diz, se você me obedecer, onde você pisar, onde você pôr as mãos, será abençoado. Isso é bíblico. Agora, se você viver só no ter, eu tenho que ter. O ter, ele nos escraviza. Se você tem uma casa boa, você quer melhor. Se você tem um carro, você quer o carro do ano. Tudo mais, o mais. Ah, eu tenho que dar a melhor escola para os meus filhos. Se puder, ótimo, é bom. Mas, irmãos, a gente tem que investir no que eu falei, na nossa relação pessoal, poupança relacional. O que você tem investido? Na sua esposa? Nos seus filhos? O que é prioridade para você no teu lar? Muitas das vezes a gente diz assim, meus filhos têm todos o mesmo valor. É a resposta clássica. Mas será que aquele que rende mais, aquele que tem mais dinheiro, será que não é um pouquinho mais privilegiado? Isso dentro de lares, muitas vezes cristãos.
esposo e esposa. O esposo trabalha, a mulher fica em casa. Serviço de casa é arduamente difícil. Quem concorda comigo? Amém. É difícil. Você trabalha sem parar. Mas muitas vezes acontece, eu já ouvi pessoas, mulheres, me procurar e dizer: meu marido não valoriza, porque eu não ganho dinheiro. Eu não ganho dinheiro. Então eu faço tudo, pastor, em casa, mas eu não ganho dinheiro. Então ele tem mais valor que ela? De jeito nenhum. O valor não está no que você tem. O valor está em quem você é. Deus te fez com grande valor. Você é importante para Deus. Se você tem ou você não tem, não importa, você é muito importante para Deus. E vice-versa, a mulher trabalha e ganha mais que o marido. Aí chega em casa, assim como ela é chefe lá, ela quer ser chefe em casa. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem é o cabeça na casa? É a mulher. É o homem. Desculpa. Olha eu, hein? Estão prestando atenção. Então é o homem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, mulheres, para vocês não ficarem tristes. O homem é a cabeça do lar, só que nós somos o coração. E se o coração parar de bombar o sangue, nós temos células na nossa cabeça que, se ficar segundos sem a irrigação do sangue, ela morre. Você sabia? Então a importância da mulher, né? Então nós todos somos importantes para Deus. Todos, é o homem e a mulher. Então tem que parar essa disputa. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu tenho ouvido isso. E muitas vezes as mulheres fazem isso mesmo, elas ganham mais. O meu irmão já está na glória há muito tempo e ele dizia uma coisa assim: maninha, quem tem dinheiro fala mais alto. Hoje eu estava preparando, ele estava falando comigo. Por quê? Porque a nossa lente é o dinheiro. A nossa lente é o dinheiro. E aqui eu vejo que ele tinha dinheiro. Ele era muito rico. Ele era o homem mais rico do Oriente Jó. Mas ali não estava o seu coração. A gente vai ver um texto lá no Novo Testamento, quando Jesus conversa com um homem rico, e ele dizia: eu tenho muito dinheiro, eu vou dormir, eu vou ficar, porque ele tinha muito dinheiro, meus celeiros estão cheios. E Jesus falou assim a ele: louco, essa noite eu vou pedir a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Tudo fica. Talvez você corre tanto atrás de coisas, e o mais importante vai ficando. O mais importante é a tua família. O mais importante não é teus móveis. Não é a nossa conta digital. Não, o mais importante são pessoas. Deus fez as coisas para serem usadas. E Deus fez as pessoas para serem amadas. Mas parece que está tendo uma inversão aí. As pessoas amam as coisas e muitas vezes usam as pessoas. Nós temos que ficar bem atentos. Deus quer nos abençoar. Mas nós temos que olhar para a palavra. O que a palavra diz para nós? A palavra não diz que se eu for obediente, se eu ouvir a voz de Deus, eu serei abençoada. Então o segredo é obedecer. Quer ser próspero? Todo mundo quer, não é? Obedeça a Deus. Porque se você for, porque prosperidade é você viver feliz com o que Deus te dá. Tem muitas pessoas que têm dinheiro e não são felizes. Tem outros que vivem uma vida mais
não tão luxuosa, mas vive feliz. Então, não pode. Se tiver os dois, glória a Deus. Se você for temente a Deus e for igual Jó, louvado seja o Senhor. Quem não quer ser assim? Todos querem, né? Então, aí... Mas Jó não estava ali o seu coração. O coração dele estava na sua família, estava nos seus filhos. Que coisa mais linda. Como é lindo ver uma família unida. E a gente vai ver isso agora no terceiro. Prestem bem atenção, aqui no 4º versículo diz assim, irmãos. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em sua casa, em suas casas, e convidavam suas 3 irmãs. Para celebrar com eles. A gente, como nós vivemos numa cultura hoje, onde as mulheres têm valor, né, igual o homem. Mas, por isso que eu falo, a palavra de Deus, a gente tem que pedir discernimento para Deus. A gente passa esse texto despercebido. Os filhos de Jó, eles faziam os banquetes deles e chamavam suas irmãs. Por que faz questão de dizer chamavam as irmãs? Porque as mulheres não eram valorizadas, as mulheres não participavam. Mas não na família de Jó. Oh, glória a Deus! Naquela época, a família de Jó tinha comunhão. Sendo homem ou sendo a mulher, tinha comunhão. Eles se reuniam, os irmãos e as irmãs. Sabe o que é isso, irmãos? Costumes saudáveis. Faziam banquetes, faziam jantares e se reuniam. Hoje é uma vida para as pessoas se reunirem nas casas. Muitas vezes as pessoas acham que é um fardo se reunir a família. Não é? Ah, mas tanta gente na minha casa. É o único dia que eu tenho para descansar. Antigamente, as pessoas se reuniam aos domingos. Era aquele almoço gostoso, né, irmão? Era uma delícia. Todo mundo junto. Lá era gostoso, havia comunhão. Lá sentavam à mesa, conversavam. Que lindo que era. Vai se distanciando isso. Cada um no seu cantinho e pronto. Eles tinham o costume. Da onde veio esse costume, meus irmãos? Na vida de Jó. Eles não iam aprender sozinhos. Que costume você tem na sua casa? Nós temos que investir nessa poupança relacional. E eu vou dizer assim, o que você tem investido, marido, na vida da sua esposa? Você tem o costume de convidá-la para jantar? Ou então convidá-la para ir ao cinema? Ou então, irmão, sair comer uma pipoca na praça, de mão dada? Ah, pastora, está difícil, não está dando. Vai tomar um sorvete, gente. Sai, tem o hábito. Isso é bíblico. É investimento no teu casamento. É investimento relacional. Hoje, um casamento chegar até o final, a gente vê que muitos chegam para a gente e dizem, a gente está indo aos trancos e barrancos. Não houve investimento. Tudo na vida, se não tem investimento, você tem que ter o hábito de cuidar da tua esposa, amá-la. Mulher, vice-versa. Você tem que cuidar do teu marido. Invista nessa poupança relacional com ele. O casal tem que ter um momento deles. Mas o corre, a preocupação é outra. Então, não pensa nisso. Quantas vezes você tem investido na sua poupança relacional com seus filhos? Ido passear com eles. Às vezes a gente vai lá para o rancho, os meninos vão pescar e o meu marido vai junto.
Chega tarde, à madrugada, junto. Aí chega aquele rolo, quem vai limpar os peixes e tal, tal. Mas estão juntos. Glória a Deus. Há uns 13 anos atrás, quando o Senhor recolheu minha mãe, minha irmã hoje está nos visitando, estou muito feliz que ela está aqui. Minha mãe ficou muito mal. E a minha mãe ficou 15 dias no hospital. E cada dia piorando. Aí a gente falou para o médico, doutor, a gente pode ficar as duas? A gente tinha um convênio, mas estava pagando a diferença lá. Ele falou, se pode, eu libero para vocês ficarem as duas, mas acho que vai só cansar. Uma teria que descansar, né? E a outra fica, depois vocês vão. Doutor, mas o senhor permite a gente ficar as duas? Não, eu permito. A gente morou aqueles 15 dias no hospital. Tomávamos banho, comíamos na cantininha lá da Santa Casa e lá com ela. E o quadro ia piorando. Aí ele falou, mas o médico diz assim, que lindo isso, vocês não saíram daqui quando a minha mãe veio a óbito. Igreja, ali houve grande investimento. A minha mãe tinha posto muito na poupança relacional. Ela tinha crédito. Muitas das vezes, gente, os filhos crescem, casam, vão embora, eles não querem mais voltar para casa. Não foi investido. Relacionamentos, não foi dado poupança, eu fugi a palavra, poupança afetiva para eles. Eles não querem mais. E outra coisa que acontece, se você for um pai presente, você investir na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos, irmãos, um dia mais cedo ou mais tarde, você vai ter que chamar a atenção deles. Não é verdade? Eles vão precisar que você chame a atenção deles. Mas aí você vai, aquele pai que é carinhoso, aquele pai que está sempre presente, aquela mãe que está sempre presente. Tem dia que você, filho, vai errar, e eles vão falar, olha, você errou aqui. Nós vamos conversar isso aí. E bravo. Mas você vai entender. Por quê? Você vai olhar tudo que ele fez por você. Não, meu pai está certo. Quantas vezes ele fez isso. Deus vai te trazer à memória tudo aquilo que ele fez por você. Quando eu fazia meu ginásio, colégio, chegava em casa, morávamos no sítio. Eu fiquei até meus 18 anos no sítio. Fui para a cidade quando eu fui fazer faculdade. Quando eu chegava, 11h30, o ônibus parava, eu já via luz na cozinha. Sabe quem era? A minha mãe esquentando leite para nós. Mãe, não precisa, tem vezes que era aquelas noites frias. Mãe, não precisa fazer isso. Ai, vocês estão chegando com esse frio, esse vento. O leitinho quente. Ela estava investindo na relação. Quando a gente falar como esposa, ou ele falar como esposa, aquele investimento, sempre juntinho, cuidando, abençoando, vai lembrar. E o casamento não desmorona. Mas, se não houver investimento, é igual financeiramente. Se não houver investimento de que você precisar, você não tem. Invista no banco do amor, meus irmãos. Invista no banco do amor do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Culto doméstico, ninguém mais fala. Antigamente tinha o culto doméstico, não é? Né, pastora? A gente reunia a família, cantava louvores, lia a palavra, orava. Vai se perdendo isso. Isso vai se perdendo com o tempo. Essas coisas que a gente não pode deixar. Nós precisamos resgatar isso.
Porque o importante na vida nossa é a nossa família, nosso maior patrimônio. Se você viveu aqui, você teve tudo, mas você perdeu tua família, irmão, você não viveu plenamente nesta terra. Quando eu estava ministrando, Deus falou, é um grande desafio, minha filha. É um grande desafio. Porque nós precisamos investir e saber que a nossa família é mais importante que tudo, é o nosso maior patrimônio que temos. E vamos caminhar agora no versículo 5. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Esse era a prática habitual de Jó. Preocupação com seus filhos. Você se preocupa com teus filhos? Como está a vida dele com Deus? Você tem conversado com teus filhos sobre como está a vida dele com Deus? O relacionamento com Deus? A Bíblia diz, hoje as coisas mudaram, graças a Deus que Jesus veio e aboliu. Hoje não tem mais holocausto. Hoje nós vamos direto a Jesus. Mas o que esse texto quer dizer para nós? A preocupação com os filhos em saber se eles estão seguindo o caminho de Deus. Ele levantava cedo. E ele chamava os filhos e ia purificando. Aí talvez eles pecaram contra Deus. Então eu vou purificá-los e vou oferecer o holocausto. Olha a preocupação dele. E manter seus filhos no caminho de Deus. Irmãos, é a única vida que vale a pena é seguir a Cristo. E é investir, nós temos que investir nas nossas relações como irmãos. Como é gostoso servir a Deus juntos, né? É muito gostoso. Quando o pastor veio fazer dízimo, ele começou a falar da família. Eu falei, Deus, o senhor é perfeito. O senhor está comprovando a mensagem que o senhor me deu. Que o pastor começou a falar, eu falei para a pastora, o senhor está confirmando, Deus não precisa fazer isso, mas ele faz. Deus, ele faz. Muitas vezes fala, ai Senhor, será que é isso? E Deus faz isso. Ele fala conosco. Que coisa boa, né? Então é muito gostoso a gente estar aqui. Mas o culto não é só aqui na igreja. O culto é onde nós estamos. O culto é na nossa casa, sabia? Olha o falar, olha o agir. Como a vizinhança te vê como um cristão. Será que as pessoas olham para você e dizem, você é um filho de Deus? Então ele ia. Quantas vezes nós, mamães, dobramos os joelhos de madrugada para orar pelos nossos filhos, né? Pais também. Mas as mães parece que não dormem enquanto os filhos não chegam. Tem pais também que não dormem. Tem sempre as exceções. Mas talvez o pai trabalhou mais, ele está cansado. Mas que delícia quando o portão abre e meus filhos entram. Olha que já está homem. Um casado já tem uma netinha e os dois que estão em casa. Que delícia, irmãos, quando o portão abre. Eu acho que vocês, mãe, é assim também, não é? Não dorme, pode levar aquele soninho. Mas quando eles chegam, ai que delícia. Está completa a casa. Quantas vezes eu levanto e vou orar, eles nem sabem, estão sabendo agora. Vou orar nas suas camas. Senhor, abençoa meu filho. Que ele viva nos caminhos do Senhor. Senhor, abençoe o meu marido. E a gente vê isso, Jó. Ele levantando de manhã e chamando os filhos.
oração constante pela nossa casa, pela nossa família. Irmãos, nossa família é muito, 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 muito importante. Família é algo tremendo que Deus formou. Ele instituiu a família. Então nós temos que cuidar. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Nós temos que cuidar deles. Eu tenho uma netinha agora, 1 ano e 7 meses. Ela é tão inteligente, eu nem sei se ela está aqui, mas deve estar, ou está no cultinho lá. Ela ia vir hoje. Ela é muito inteligente. Ficou comigo uma semana no rancho. Chegava à noite, eu falava assim: Catarina, vamos falar com o Papai do Céu? Ela corria, ajoelhava na minha cama e punha a mãozinha. Foi na igreja conosco lá em Penápolis. Lá eles têm o hábito, antes de ir para a escolinha, eles vêm cantar na frente. E cantaram a música de Davizinho. Ela sabia, meu filho, e a minha nora passa as manhãs ensinando ela a cantar. Você precisa de ver ela fazendo um gestinho e cantando a música de Davizinho, 1 ano e 7 meses. Investimento, meus irmãos. É pequenininho, invista, tem que investir na criança. Você tem que começar a investir desde que está no ventre, né, irmãos? Já estamos investindo, conversa com ele. Ô, Papai do Céu, abençoe. Que ele venha aqui perfeito, que ele venha com muita saúde. Já intercessão. E isso é que Jó fazia. E fazia, olha a palavrinha-chave. Essa era a prática habitual. Não era periódica, era constante. Dia após dia. Dia após dia. E chegando na conclusão final, eu quero dizer para vocês assim, irmãos, nosso desafio nesta noite: invista em sua poupança relacional. Saia daqui. Eu vou investir na minha poupança relacional. Senhor, me dê sabedoria para que eu viva o que o Senhor tem para mim. Me ajude a eu entender e ouvir a Tua palavra. Não me deixa, Senhor, eu me desviar dos Teus caminhos. Senhor, me ajude a entender que a minha família é a prioridade. Me ajude, Senhor, a ter costumes saudáveis. Ore com o teu cônjuge. Sabe que a gente não ora? Junto com o marido? Olha, quem nos conhece mais aqui na terra? Deus nos conhece perfeitamente. Aqui na terra, quem nos conhece mais? O marido, não é? Você vai orar com o marido. Aí para você se despir, falar a verdade. Senhor, eu errei, fiz isso. Fica meio constrangedor. Então rola um teatrinho a oração. Você só fala as coisas boas. Mas se nós queremos ouvir Deus e ser curados e sarados, nós temos que orar junto e admitir o erro. Quando nós estamos ao lado de alguém que nos conhece quase tudo, e nós estamos diante de alguém que sabe tudo sobre nós. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Olha, um que sabe quase tudo. Agora você está diante de um que sabe tudo. Aí você fica, eu vou falar, vai ficar, né? Aí vou falar que eu errei. O que aconteceu lá no Éden? Começou assim. Se sentiram nus, fugiram de Deus. É falar, irmãos. Eu sei que é difícil, mas é falar, Deus, errei aqui hoje. Pisei na bola aqui, Senhor. Eu falei nisso com meu marido, eu falei nisso com a minha esposa. O Senhor não manda isso, Senhor. Juntos. A gente fica com vergonha. E muitas vezes não tem lastro, né? Muitas vezes não fez o depósito. Fala, se ele souber que eu fiz isso. O que ele vai pensar? Orar com nossos filhos.
Ore com nossos filhos. Então eu gostaria que nessa noite você saísse daqui com esse desafio. Eu vou investir na minha família, mas eu vou investir na minha poupança relacional. No amor, no carinho, no afeto, no abraço. Dizer eu te amo, muitas vezes a gente não fala. Mas a gente precisa ter esse hábito de verbalizar aquilo que nós estamos sentindo. Invista, mas invista mesmo, irmão. Tenha um bom crédito. Para que quando você ter que disciplinar, para quando você ter que falar algo, você fala, não. Eu não tenho medo de falar porque eu sei o que eu tenho vivido. Hoje os pais têm medo de perder os filhos. Então não falam as coisas. Aí se eu falar... Mas quem tem lastros na vida... ele tem garantia que ele vai falar e as coisas vão funcionar bem. Eu gostaria que você agachasse sua cabeça, agora converse com Deus. Fale com Deus como está a sua vida. Diz, Senhor, eu quero ser como Jó. Eu quero me achegar mais a Ti. O Senhor conhece tudo de mim, Senhor. Então me ajude a viver uma vida que agrade a Ti. Senhor, eu quero que a minha prioridade seja a minha casa, os meus filhos, o meu esposo, os meus pais, meus avós. Eu quero viver uma vida constante em oração. Eu quero cada dia estar mais perto de Ti, Senhor, porque o Senhor conhece tudo sobre mim. Coloque isso no seu coração. E viva essa semana. E viva seus dias, seus anos. Deus vai te acrescentar muito mais do que você imagina. Quando nós obedecemos, as bonanças de Deus vêm. E você vai desfrutar muito, muito do agir dele na sua vida nesse ano. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor, o Teu recado foi dado nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática. Sei, Pai, que há desafios difíceis. Mas não há nada impossível quando nós estamos contigo. Por isso nos ajude, nos capacite, Senhor. Consagro a minha vida, Pai, a Ti. Eu consagro a minha casa. Eu consagro tudo que eu tenho. Tudo que o Senhor dá nas minhas mãos a Ti, Senhor. Nos leves para os nossos lares. Nos dê uma semana de bênção. Que a cada despertar nós possamos viver mais e mais parecidos com o Senhor. Obrigada porque o Senhor está aqui. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vou lá dar um abraço.